abençoe todos nós que através da palavra podemos mais uma vez ser alimentado. Eu creio e você crê também nisto. Né? Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Gálatas 4, 28, 29. Filho segundo a promessa. Nós temos agora também uma criança a ser apresentada e vamos já fazê-lo agora. O irmão Douglas Alberto do Lago e a irmã Patrícia de Brito Pompeu e o filho Jonas Brito Matos. É de Altamira, Pará, né? Altamira, Pará. Então o irmão Douglas deve estar já preparado com a criança no colo. Esses irmãos são do ministério do pastor Mendes. Vinde, menino, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz, os pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunir-nos todos afinal, na Santa Pátria Celestial, perto do Salvador. O Salmo 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Nós sempre procuramos dar uma palavra para que os pais cuidem bem de seus filhos, porque isto é importante. A herança do Senhor. Vamos colocar como um filho nosso também uma herança do Senhor. O fruto do ventre é um galardão de Deus e que Ele nos permite ter estes filhos e cuidar deles. Eu creio que assim como um pastor também tem filhos espirituais, e Deus permite a gente cuidar destes filhos. E estes filhos no Evangelho também são herança do Senhor. É o fruto do ventre de um ministério, onde vem a palavra, a mensagem, e é o galardão de Deus. Então nós vamos apresentar agora esta criança. Irmão Douglas deve estar com seu filho, sua filha, né? É filho, né? Filho Jonas Brito Matos. Isto mesmo. Muito bem. Vamos fazer a oração da fé e apresentar esta criança. Pai Celestial, em nome do pai Douglas e da mãe Patrícia, eu apresento ao Senhor esta criança, Jonas Brito Matos,
que por graça, bondade e misericórdia divina, o Senhor permitiu, através do laço matrimonial, vir uma criança ao mundo que possa te glorificar, te servir, como sua palavra diz, para ensinar os filhos o caminho que deve andar. Quando for mais velho, ele não desviará dele. Que o Jonas Brito Matos, novinho agora, mas apresentado a ti pelos seus pais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jonas Brito Matos, eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. Sê tu uma bênção, não somente enquanto é criança, mas quando se tornar um jovem, se este mundo ainda durar mais este tempo, que você possa fazer a escolha de fé que seus pais têm feito em servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Seja abençoado Jonas Brito Matos, o pai Douglas e a mãe Patrícia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fez a chamada, vinde hoje a mim, outro não há que vos ame assim. Seu é o amor que nunca tem fim. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém. Parabéns aí o casal, o irmão Douglas e a irmã Patrícia, e a bênção para o Jonas. Bem, agora vamos prosseguir. Filho segundo a promessa. A promessa foi dada um filho. E quando vem este filho, se vocês notarem desde o princípio, que a promessa foi dada a Abrão, de um filho. Então ele não tinha ainda novo nome. E aí tem um filho que vem e que entra no lar de Abrão, e ele ainda não é aquele filho da promessa. Mas ele apareceu primeiro, ele sempre vem na frente. Eu não quero com isto pesar no que vou falar a vocês, mas sempre vem alguém antes daquilo que foi prometido. Não quero reprovar as pessoas, apenas aplicar isto na nossa pregação hoje. Quando Deus prometeu um filho para o irmão Brana, não veio o filho. O que veio foi a Sara, foi uma mulher. E o irmão Brana queria ter um filho, como José do Egito, mas veio Sara. Nada mal, é filho também, é uma filha, tudo em ordem. Mas ainda não era a promessa. Assim, quando veio aquele filho Ismael, também não era a promessa. E aquele filho perseguia o filho da promessa. É nisso que eu não quero ser pesado.
Para vocês entenderem que sempre tem aquele que vem antes e é pesado, persegue aquele que foi prometido. Aqui no natural, pelo que se vê da família Brana, uma bênção, nós temos aí uma filha e o filho que é o irmão José Brana. O irmão José Brana era o que Deus tinha prometido ao irmão Brana, mas veio Sara antes. Não sabemos muito da vida de Sara, até que se alguém souber, seria bom comunicar conosco, né? Não sabemos muito da vida de Sara, mas sabemos da vida do irmão José Brana, que tem sido uma bênção naquilo que o irmão Brana desejava, para que esta mensagem fosse levada a todas as nações, como José do Egito, no seu tempo, sustentava todas as nações. E aqui veio o irmão José Brana. Mas estamos ainda falando de filho natural e o filho da promessa. Tem um filho que vem no período do nome e tem aquele filho da promessa que vem no período do novo nome. Se vocês notarem na Bíblia, em Gênesis 16, ali vai falar sobre Agar e sobre o Ismael. E depois que Ismael já estava com seus 13 anos, aí que no capítulo 17 de Gênesis, Deus apareceu a Abraão e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Você sabe que nem no nome não havia perfeição, porque Abraão não tinha perfeição no nome, não tinha 7 letras. Mas quando Deus veio de ser perfeito, Deus quem fez aquela perfeição. Você vai ver que no capítulo 17, aí Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Ele estava dando a eles um novo nome. Mas já havia um filho que, no período que Deus tinha dado a promessa, no capítulo 12 de Gênesis, veio este filho perseguindo o filho da promessa. Aquele espaço de tempo que viveram juntos no lar, que estava Ismael e Isaque, ali havia aquela perseguição. E que nós aprendemos na Bíblia que este filho que veio da escrava perseguia aquele filho que veio da livre. A escrava Agar, a livre Sara. E teve este filho que amou a Deus, amou a promessa e veio com o período, ou no período do novo nome. Quando Isaque nasceu, Abrão não chamava Abrão, e sim Abraão. E as 7 letras já estavam na perfeição. Então, só para deixar para vocês isso daí, porque eu não quero entrar em polêmica, e muitas vezes a pessoa não entende, e toma como se a gente estivesse falando uma maldição sobre as pessoas. Mas queremos apenas apresentar filhos segundo a carne e filhos segundo a promessa. Filhos segundo a carne apenas no nome e filhos segundo a promessa com o novo nome. Então nós temos isso daí na casa de Abraão. Nós temos
os 2 filhos, o Ismael e também temos o Isaque. Mas sabemos que depois Paulo veio mostrar que a verdadeira semente era Cristo. Mas que houve a promessa e filhos vindo para poder até trazer dúvida, porque Sara duvidou, a igreja duvidou, e eu não vou conseguir, já sou velha, não vou conseguir ter um filho. Então fica com a escrava, Agar, e ela terá um filho, e eu embalarei este filho nos meus braços, e direi que é um filho da promessa, mas não era. Podia vir no lar de Abraão, mas não era o da promessa. Enquanto não chegasse o novo nome, para tudo ser novo, para Abraão trazer este filho, segundo a promessa. 142, a era de Laodiceia. Agora podemos ver, porque houve 2 vinhas, uma verdadeira e uma falsa. Também podemos ver, porque Abraão teve 2 filhos, um segundo a carne, o qual perseguia o outro filho, que foi segundo a promessa. Então tem 2 filhos, tem 2 igrejas, e vocês têm que acompanhar isto, talvez pensando, não sei qual é a verdadeira. Sabe, o eleito sabe. Se você é da igreja do nome, você ainda não chegou à igreja do novo nome, você não chegou à igreja da promessa, porque nós temos a promessa do novo nome, não é para as eras, foi uma promessa nas eras, que viria um novo nome. Apocalipse 2:17 e 3:12. É uma promessa que viria, já estava preparando o povo para o novo nome. E quando terminasse as eras, então isso manifestaria. Mas nós temos o filho natural, temos o filho da promessa, das eras, e temos o filho que vem do novo nome. Guarde isto. Agora podemos ver como dos mesmos pais nasceram filhos gêmeos. Um conhecendo e amando as coisas de Deus, e outro conhecendo muito das mesmas verdades, porém não do mesmo Espírito. E por conseguinte, perseguindo o filho eleito. Eu sempre tenho ensinado vocês a não lutar contra as pessoas individualmente. Porque Deus é quem tem seus filhos. E Deus tem seus filhos eleitos. O irmão Brana diz que Deus tem filhos eleitos em toda a denominação. Aí quando esse filho ouve a palavra, aí ele sai. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4, cumpre na vida deste filho eleito. Porque você anda numa igreja como aquelas aguiazinhas andavam com a galinha. Mas quando ela descobriu que ela tinha uma natureza do ar, do céu, ela deixou a sua família, no qual ela foi criada. Ela voou, esvoaçou ao céu azul. Assim é todo filho de Deus. Quando você tem a revelação que você é um filho de Deus e que você vem da promessa do novo nome, porque a eleita tem novo nome, a senhora eleita, ela tem novo nome. Ela não é uma senhora eleita com o nome antigo, mas com um novo nome, no qual Deus está tratando. E quem reprova o novo nome? É exatamente o outro filho nascido dentro do lar de Abraão. Dentro do lar
que antes não tinha novo nome, não havia mudança. Aí ele persegue, era o Ismael perseguindo o Isaque. Espero que nenhum de vocês seja um perseguidor da palavra, da revelação que Deus tem nos 7 selos. Porque quem persegue os 7 selos, 7 trovões, novo nome, são os filhos de Brana, pastores de irmão Brana, na primeira e segunda etapa. Nascidos na mesma mensagem, crescidos na mesma mensagem, com o desejo de fazer grandes coisas, mas tendo um espírito diferente que reprova o eleito. Esse é o problema. O eleito é aquele que vem na terceira puxada. Por isso a igreja eleita não é a das eras. Ela foi eleita nas eras. Mas a igreja eleita do último dia é aquela que saiu dos lombos espirituais do profeta de Deus, de Apocalipse 10. Esta é a senhora eleita, a senhora João. É esquisito, mas esta, irmão Branderia dizia que ela é a senhora Brana. E chega a um ponto na eleição que você vai ver nesse dia final a mensagem revelada pelo 7º anjo, com promessa de que esta igreja não vai denominar, porque ela conhece o que ela tem recebido. Ela dará luz a esta palavra, a esta mensagem. Mas o problema está naquele que persegue. Porque eleito não persegue eleito. A pessoa tem que entender que tem que ser uma reprovada para perseguir. Mas está dentro do mesmo lar, está dentro da mesma mensagem. Quantas vezes isto você encontra, até mesmo dentro das denominações. Dentro do seu lar natural existe isso, como também dentro de qualquer lar. Você vai ver o que reprova. Onde está aquele que reprova a terceira puxada, o novo nome, e não sabe que o novo nome é perfeito? Anda na minha presença, ser perfeito. Gênesis 17. Irmão Liveiro, você sabe o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Por quê? É o número 7. Quantos picos tem aquele monte? 7. Quantas letras tem o seu nome? Deus perguntou para o irmão Brana. Ele disse 7. É isso que você tem que ver. E ele caminhou à perfeição. O 7 é perfeição, é o número de Deus. Mas quem reprova o 7? É o 6. Quem reprova o 7 é da mesma família. Crê no mesmo profeta. Hoje você não tem que preocupar quem está rejeitando os pentecostais. Não, os pentecostais rejeitaram o irmão Brana. Porque o irmão Brana era dos dias dos pentecostais. Ali, Janes e Jambres estava no seio pentecostal, não estava dentro da mensagem. Estava no seio pentecostal, rejeitando aquela mensagem. Mas e agora? Agora é rejeitado dentro do próprio grupo, que diz, somos de Brana. Cremos num profeta. Qual é o nome dele? Brana. Mas e o novo nome? Não, isso é falso. Então você é um reprovado, não tem cabimento. Porque foi Deus quem mudou o nome de Abrão para Abrão. Foi Deus quem mudou o nome de Brana para Abrão. 7 letras. Isso é Deus.
Não é simplesmente um homem, por mais que você conheça a história da vida do irmão Branham, se você pudesse entender que ele era o único na família que tinha 7 letras. E todos os demais da família não tinha 7, tinha 6. Ele era o eleito. Quando você reprova o novo nome, no qual foi Deus quem deu a uma família. E aquela família do irmão Branham amava o irmão Branham, mesmo tendo 6 no nome, 6 letras, amava o irmão Branham com 7. Eles sabiam que foi Deus que entrou em cena. A igreja deveria saber hoje que se existe um novo nome, que o profeta mostrou que a HAM faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado 45 e outras mensagens. Estou com uma ali que fala sobre a mesma coisa. A semente de Abraão. Se Deus foi quem mudou, como que você pode reprovar e ao mesmo tempo dizer que é eleito? Eleito não reprova eleito. O eleito tem 7 letras no nome. O eleito foi Branham. E por que você não aceita? Se você ficar na primeira e segunda etapa, você é um perseguidor da terceira etapa. É um perseguidor do novo nome, dos 7 trovões, dos 7 selos. Você fica aí crendo só que 6 selos foram revelados, você não tem a luz suficiente, porque você não recebeu a mensagem do novo nome, porque é o 7º que revela todos os demais selos, e ele mesmo não é revelado, senão para o eleito. Irmão Branham mostrou claramente isto, porque cada mensageiro das eras representava um selo. Irmão Branham foi mensageiro da 7ª era. Qual selo ele representava? Ele não precisava dizer eu. Ele só pregou. Agora, o reprovado é o problema. Irmão Branham diz que Deus não reprovou simplesmente pelo fato de reprovar. Ele reprovou por causa do eleito. Um eleito. E aquele era o eleito daquele dia. Por isso, ele reprovou Ismael por causa do eleito, Isaac. Agora ele reprova as pessoas hoje por causa do eleito, Branham. Branham, 7 letras. Perfeição, perfeito. É o que o próprio profeta pregou para nós, que 7 é o número de Deus. Por que irmão Branham vem pregar que 7 é o número de Deus, se não tivesse nada a ver com o nome dele? Por que irmão Branham dizer que HAM faz parte do nome de Deus, se não tivesse nada a ver com o nome dele, quando ele mostrou que o 6, HM em Gran, era do homem? E como ele não podia dizer Abraão, Bran, ele falou Abraão, que Abraão tem 7. Mas ele estava falando do mensageiro do dia, Gran, mas ele não podia falar do mensageiro à esposa, Bran. Ele não podia. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Isso é a terceira puxada que você não sabia. Tem muitas coisas relacionadas na terceira puxada. Um eleito, diz o profeta, não pode perseguir outro eleito. Até mesmo na hora de nós não combinarmos um com o outro. E a hora de sairmos, deixarmos um ao outro, eu tenho te ensinado isso. Deixa a outra pessoa em paz. Porque eleito não persegue, eleito não divide, eleito não complica outro eleito. Eu quero ser uma ajuda para o eleito, porque senão eu sou um reprovado. Eu quero te ajudar. Por isso, cada pessoa que tem seu problema, sua luta, seu pecado, e quer perdão de Deus, e pede a nossa oração, nós aconselhamos e oramos para aquela pessoa, e que ela seja perdoada, e que ela peça perdão a Deus, e que ela perdoe
aqueles que pecaram contra ela, senão ela não pode receber perdão de Deus. Mas um eleito não pode perseguir outro eleito. Estou lendo 142, a Laodiceia. Um eleito não pode causar dano a outro eleito. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. Você vai ver quem perseguiu foi Ismael. Não foi o Isaac, foi Ismael. Quem é que persegue, mesmo na primeira e segunda etapa? Eu vou deixar por conta de vocês, certo? Quem é que não topa muito, irmão José Brana? Aí você vai ver, a pessoa é reprovada. Você precisa amar o irmão José Brana, porque você é um eleito. Então você tem que amar. É um filho do profeta, é um que veio com uma promessa. Ainda que depois daquela promessa que foi dada a Abraão, vem aqui na frente, era Cristo e não Isaac. Mas você tem que falar o que a Escritura fala, que é Isaac era o eleito, o que perseguia era o reprovado. A mesma coisa vem no tempo do irmão José Brana. Quem o persegue, quem o reprova. Eleito não reprova eleito. Mas e aquele que vem com um novo nome, que foi o próprio irmão Brana quem pregou sobre o novo nome, só não pôde dizer para o povo americano, porque Deus não queria deixar esse segredo claro para os americanos, mas deixá-los crendo como estavam, para que depois viesse a mensagem e pudesse trazer clareza ao novo nome, depois que o mensageiro parte. É isso que aconteceu. Então, um eleito não persegue outro eleito. Se o irmão José Brana fala para ouvir as fitas, amém. Quem pode dizer, não vai ouvir? Amém. Foi o irmão Brana que falou. Certo? Se ele diz que tem que dar o play, amém. Dá o play. Mas se não conseguir dar o play no novo nome, dê, porque Brana deu. Cada um de nós, sem perseguir ao irmão José Brana, sem perseguir, simplesmente dá o play, escuta. Você já ouviu o irmão Brana dizendo, HM faz parte do nome de Deus? Pronto, foi o profeta que falou, eu creio. Você já apertou o play aí? Brana significa perfeito, perfeição. Uma carta ao irmão Oliveira, 28, 29. Por favor, não persiga a palavra, não persiga aquele que é da promessa. Tem a promessa que irmão Brana desejava e cumpriu, e tem a promessa da Bíblia. Quando a promessa da Bíblia manifesta que a senhora João, a senhorita João, toma o livrinho, come e profetiza. Para que profetizar se o povo já sabe? Vai profetizar porque o povo não sabe. Outra vez, porque da primeira vez que foi profetizado pelo sétimo anjo, não souberam. Então agora é tempo da verdadeira semente, da promessa. Esta senhorita foi chamado por João também, o evangelista. A senhora eleita. Eu simplesmente estou dizendo a senhora João, porque Apocalipse 10, 8 a 11 é a senhora João. João, toma o livrinho da mão do sétimo anjo, come-o e profetize a povos, reis, nações e línguas. Quem pode perseguir Apocalipse 10, 8 a 11? Por favor, você se persegue, nem 10 de 1 a 7 você é.
Porque 10, de 8 a 11 de Apocalipse, você vai ver que é eleito. Esta é a igreja eleita, a senhora eleita. Não existe outra senhora eleita. João já estava falando no seu tempo. A senhora eleita, escrevendo para a senhora eleita. E aqui está a senhora eleita, depois de Apocalipse 10, de 1 a 7, é a senhora eleita que entra em cena. Aqueles reprovados são religiosos. Eles são espertos. Eles são da descendência de Caim. Pesado, não é? A semente da serpente. Eles edificam suas Babéis, suas cidades, suas igrejas, seus domínios, e todo o tempo invocando a Deus. Eles não invocam o diabo, eles invocam a Deus. Caim também invocou a Deus, Balaão também invocou a Deus, Judas também invocou a Deus, o anticristo também invoca a Deus, o falso profeta também invoca a Deus, o crente trinitariano invoca a Deus. Você tem que encontrar o eleito, encontrar a senhora eleita no meio de tantas senhoras que existem, tantas igrejas. Tem uma senhora eleita. Irmão Brana diz, eles fazem isso em nome do Senhor para destruir os eleitos. Mas eles são necessitados. Que tem a ver a palha com o trigo? Se não há palha, então não há trigo. É duro, mas tem que ter a palha. A palha era o movimento pentecostal. Para quê? Para que pudesse manifestar o trigo. O sétimo anjo era o trigo naquele dia. Jesus foi o trigo no seu dia, que caindo na terra, morreu para não ficar só, mas para produzir milhares de frutos. Que tem a palha com o trigo? Se não há palha, então não há trigo. Porém, no fim, o que sucede com a palha? A palha, ela dá a cobertura do grão. Ela faz as voltinhas do grão, a palha. Mas é palha. Ela vai para o fogo. É queimada com fogo inextinguível. E o trigo é ajuntado em seu celeiro. É onde ele está. Então, meu irmão, descubra se você é o filho segundo a promessa. Este filho segundo a promessa, ele não persegue, ele é perseguido. Ele é segundo a promessa não natural, guarde bem. Segundo a promessa não natural, segundo a promessa não do nome, mas segundo a promessa do novo nome. Este é o período da igreja, da senhorita João, que crê esta palavra. Pai, eu não posso falar nada mais, Senhor, porque não quero de maneira alguma me encontrar entre aqueles que reprovam a sua palavra. Mas a sua palavra é tão clara neste dia para mostrar o Filho segundo a promessa e o Filho segundo a palavra para o tempo em que vivemos, onde sua igreja está posicionada e ela tem a luz porque ela comeu o livrinho que foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Ela comeu, ela está profetizando, esta senhora eleita está profetizando esta mensagem para cada filho eleito sair de qualquer movimento e crer no que a palavra tem revelado, no que a terceira puxada tem sido manifestada no tempo final, através do seu profeta, trazendo até nós esta revelação. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
eleito vai vencer as provas. Aquele que não vence não tem eleição. Aquele que é eleito sempre se renova. E se ele cair não vai ficar no chão. Eleito é eleito e já foi redimido. Por Deus foi escolhido já de antemão. Ouvindo a mensagem logo é atraído. E isto é a prova da sua eleição. Aquele que é eleito vive satisfeito, e ele traz no peito a revelação. Aquele que é eleito não persegue eleito. Aquele que é eleito ama seu irmão. Eleito é eleito e já foi redimido. Por Deus foi escolhido já de antemão. Ouvindo a mensagem logo é atraído. E isto é a prova da sua eleição. Aquele que é eleito sempre é amoroso, e ele tem o gozo da revelação. Por isso que eu quero começar de novo, e esse é o desejo do meu coração. Eleito é eleito e já foi redimido. Por Deus foi escolhido já de antemão. Ouvindo a mensagem logo é atraído. E isto é a prova da sua eleição. Aquele que é eleito sempre é sujeito. Ouvindo a palavra logo tem visão. Recebe a mensagem sem nenhum conceito. Aquele que é eleito não faz divisão. Eleito é eleito e já foi redimido. Por Deus foi escolhido já de antemão. Ouvindo a mensagem logo é atraído. E isto é a prova da sua